Olá pessoal, estamos aqui novamente falando mais um pouco sobre o movimento unidimensional. Então, a gente já falou que a velocidade média é a variação de posição com relação ao tempo, mas essa velocidade média a gente usa muito pouco. A gente gosta mais dessa velocidade aqui, que é a velocidade instantânea, que é a derivada da função posição com relação ao tempo. Muito bem. Hoje a gente vai falar de uma outra grandeza, que é uma grandeza chamada de aceleração. A aceleração nada mais é do que a grandeza que promove a variação de velocidade. Então a minha aceleração, ela promove a variação da velocidade. Bom, sendo assim, nada mais natural do que eu pensar que eu posso ter então uma aceleração média que me dá a variação de velocidade com relação ao tempo. Ou seja, o quanto a velocidade muda a cada instante de segundo que passa. Essa é uma aceleração média que tem a mesma ideia da velocidade média. A aceleração média ela te dá mais ou menos o quanto a velocidade do seu objeto está variando a cada instante de tempo que passa. Muito bem. Se você tem, então, a aceleração média definida dessa maneira, eu posso dizer que isso é um v de um t final menos um v de t dividido por ΔT. Nós já vimos que essa aceleração ela fica muito mais precisa. Se eu quero saber a aceleração num instante específico, ela fica muito mais próxima do valor real quando eu tomo esse ΔT tendendo para zero. Então, imagina só, se eu digo que a minha aceleração é um limite, quando ΔT tende a zero de v de t mais ΔT menos v de t sobre ΔT, então, pessoal, eu estou dizendo nada mais, nada menos que isso aqui é a minha derivada com relação ao tempo da velocidade. Só isso. Ou seja, eu tenho a mesma relação para achar a aceleração instantânea que eu tinha para achar a velocidade instantânea. Para achar a velocidade instantânea, bastava eu derivar a posição com relação ao tempo. Para achar a aceleração instantânea, basta eu derivar a minha velocidade com relação ao tempo. Bom, agora eu posso pensar também na seguinte coisa. Ora, a minha velocidade já é a derivada da posição com relação ao tempo. Então eu tenho duas derivadas. Isso quer dizer, então, que a minha aceleração é a derivada de segunda ordem com relação ao tempo. Ou seja, pessoal, o que eu quero dizer? Eu quero dizer que se eu pegar a função posição e aplicar a derivada com relação ao tempo uma vez, eu obtenho a velocidade. Se eu pego essa função e aplico a derivada com relação ao tempo mais uma vez, eu obtenho a aceleração. Ok? Então, essa é a minha aceleração instantânea. Bom, como decorrência dessas duas variáveis novas para a gente, que é a velocidade e a aceleração, eu posso obter dois movimentos que são bastante específicos. Quais são esses movimentos? Bom, vamos trocar de página aqui. Trocando de página, a gente chega à brilhante conclusão que eu posso ter dois tipos de movimentos especiais. O primeiro movimento especial é um movimento que eu vou chamar de movimento uniforme. O movimento uniforme, ele é caracterizado pela seguinte ideia. No movimento uniforme, a minha velocidade ela é constante, ou seja, a velocidade não muda. Se a minha velocidade é constante, isso significa que
O meu V é igual a um ΔX sobre ΔT. E aí eu tenho V igual a x final menos x inicial sobre t final menos o t inicial, que eu vou tomar como sendo zero. Certo? Então, pessoal, se eu multiplico cruzado, a gente tem que x final menos x inicial é a velocidade vezes o t. Ora, veja que aqui eu pude usar uma ideia parecida com a velocidade média, porque uma vez que a minha velocidade é constante, quer dizer que qualquer variação de posição dividido por qualquer variação de tempo vai me dar sempre a mesma quantidade, né? Isso não vai variar. Bom, isolando a minha posição final, eu tenho que o meu x de t é um x inicial mais a velocidade vezes o tempo. Certo, pessoal? Bom, aqui a gente pode falar alguma coisa sobre o sinal da velocidade. Se o sinal da velocidade é positivo, ou seja, se a minha velocidade é maior que zero, isso significa que na minha reta enumerada aí, o meu objeto ele se move para a direita. Se a minha velocidade é menor que zero, ou seja, ela é negativa, isso significa que meu objeto ele se move para a esquerda. Então, se o meu objeto se move para a direita, eu chamo esse movimento, se ele se move no sentido positivo do eixo x, é um movimento progressivo. Se ele se move no sentido negativo do eixo x, esse é um movimento retrógrado. Movimento progressivo, movimento retrógrado. Ok, pessoal? Então, esse é o primeiro movimento especial aí de hoje. O segundo movimento especial é um movimento uniformemente acelerado. Uniformemente acelerado. Ou seja, pessoal, esse é um movimento onde a minha aceleração ela é constante, ou seja, ela não muda com o passar do tempo. Muito bem. Aqui nós vamos fazer primeiro, eu vou só falar para vocês as equações e na próxima aula eu vou mostrar para vocês como a gente chega a essas equações. A função posição é um x0 mais v0t mais at ao quadrado sobre 2. A minha função velocidade é um v0 mais a aceleração vezes o tempo. E, além dessas duas equações, veja que nas duas equações a gente tem a presença da função da variável tempo, da variável tempo. Aqui eu tenho tempo, aqui eu tenho tempo, aqui eu tenho tempo. Em muitos casos é muito importante para a gente, é muito mais fácil se a gente analisa o nosso movimento sem depender dessas variáveis. Para isso, nós temos uma equação que a gente chama de equação de Torricelli, que é dada por v ao quadrado menos v0 ao quadrado igual a 2 vezes a vezes ΔX. Veja que aqui não aparece o tempo em nenhum termo da minha equação. Bom, se a minha aceleração é positiva e a minha velocidade também é positiva, então nós dizemos que o nosso movimento é acelerado. Se você lembra dos vetores, nós estamos dizendo que o vetor aceleração e o vetor velocidade apontam no mesmo sentido. Se a sua aceleração é negativa e a sua velocidade é negativa, então os meus vetores também apontam na mesma direção e sentido. E o movimento também é acelerado. Agora, se a aceleração é maior que zero e a velocidade é menor que zero, ou a aceleração é menor que zero e a velocidade é maior que zero, isso significa que os meus vetores estão em sentidos contrários.
e aí o nosso movimento é um movimento retardado, ou seja, é um movimento que está sendo freado e não acelerado. Ok, pessoal? Então, até a próxima aula.